Olá pessoal, eu sou a professora Ana Paula Marques Ramos, da Universidade do Oeste Paulista. Vou dar uma aula introdutória para vocês sobre a elaboração de layouts de mapas, elementos de composição. Quando nós pensamos em trabalhar com mapas, nós então estamos fazendo uso da cartografia. E uma definição clássica de cartografia é a arte, ciência e tecnologia de fazer e usar mapas. Então, os mapas, eles são considerados instrumentos de comunicação visual. E uma vez que nós assumimos isso, nós precisamos entender como comunicar a informação cartográfica de forma que ela seja facilmente entendida pelo usuário. Então, nós temos aí duas grandes divisões da cartografia. A que nós chamamos de cartografia de base, ou referência, e a cartografia temática. Na primeira, o propósito é se gerar mapas de referência, ou seja, mapas que mostrem a distribuição de determinados elementos da superfície da Terra. Por outro lado, a cartografia temática ela não está interessada em mostrar a distribuição de um conjunto de elementos, mas sim representar um tema em específico, a partir de uma base de referência. Então, os mapas temáticos eles vão sempre trazer para nós um tema em específico. Seja um mapa de referência ou temático, nós quando vamos elaborar um layout de mapa, ou seja, quando nós vamos entregar um produto para o usuário, nós temos que considerar quais são os elementos básicos que devem constar nesse mapa. Esses elementos, eles são a área de apresentação do conteúdo do mapa, ou seja, dada uma folha 4, por exemplo, o meu mapa vai aparecer em qual porção dessa folha 4? Né? Essa porção a gente chama área de apresentação do conteúdo. Um outro elemento básico que deve constar no meu mapa é uma legenda. Aquilo que vai, na realidade, explicar o conteúdo do mapa. Um outro elemento é o título. Então, todo mapa deve vir acompanhado de um título. Assim como de uma escala, seja uma escala numérica ou uma escala gráfica. A indicação da direção do norte é outro elemento muito importante a constar no mapa. E, obviamente, nós trabalhamos com informações já referenciadas, né? Ou seja, informações que têm uma coordenada associada. Então, nós precisamos fornecer o grid de coordenadas, sejam as coordenadas geográficas ou as coordenadas planas. Né? E também um elemento muito importante é o dito metadados, ou seja, dados sobre os dados, né? Aquilo que vai descrever os dados que eu estou usando para fazer o meu mapa. Então, se eu, por exemplo, usei uma base do IBGE, eu preciso dizer que a fonte de dados é a base cartográfica do IBGE, na escala tal, do ano tal. Né? Então, esses são os chamados elementos básicos que compõem o layout de um mapa. Né? Então, como que nós organizamos esse conjunto de elementos na nossa mídia, né? Na nossa folha 4, na nossa folha 1, enfim, na mídia de apresentação, de forma que eu tenha um layout equilibrado, de forma que eu tenha um mapa capaz de fazer o processo de comunicação cartográfica de forma eficiente. Bem, para isso a gente usa alguns princípios ditos da cartografia temática, né? Que seria a organização planar, a relação de figura-fundo e o contraste. Esses princípios eles estão ditos no livro do Dente et al., um livro sobre cartografia, né, o projeto de mapa temático, e que minimamente é tratado os aspectos que devem ser considerados quando você elabora, né, quando você compõe, né, um mapa. E é interessante destacar que esses princípios estão fundamentados na psicologia da percepção e da cognição, uma vez que o mapa é uma arte e uma ciência, né? Então, a cartografia é uma arte e uma ciência de fazer mapas. Então, quando eu produzo um mapa, eu tenho ali uma ciência envolvida, uma arte envolvida. Então, esses princípios de organização planar, relação de figura-fundo, contraste, vem muito enraizado na psicologia da percepção e da cognição. Então, o que seria no aspecto de organização planar, né? O que a gente deve considerar? São 3 parâmetros, né, basicamente. Balanço visual, eu preciso ter um mapa balanceado visualmente, né, e isso depende do peso visual e da direção que eu assumo para cada elemento. Então, eu vou mostrar
alguns exemplos para vocês. Um outro parâmetro é o que nós chamamos de foco de atenção. Então, os nossos olhos, naturalmente, quando nós lemos uma pintura, quando nós lemos um mapa, nossos olhos fazem um movimento natural e esse movimento deveria ser considerado na hora de fazer a composição do mapa. E a organização interna? A organização interna está relacionada com a percepção dos elementos, basicamente o alinhamento entre esses elementos, de forma que eu tenha aí um layout limpo, um layout leve, um layout que facilite aí a mostrar, evidenciar a informação importante, mas ao mesmo tempo não deixar de mostrar informações que são relevantes para o contexto. Quando a gente fala em balanço visual, a gente está preocupado com o impacto gerado pela organização dos elementos no mapa. E esse impacto, ele depende do peso e da direção dos elementos. Então, quando você cria um mapa, você precisa se perguntar os elementos, né, o título, a seta que indica a direção do norte, a escala, metadados, a área onde eu mostro o mapa em si, eles estão, por exemplo, todos dispostos à direita na minha folha, eles estão muito para a esquerda da folha, né, eles estão muito para o topo ou muito para a base da folha. Isso, se eu tenho esse aglomerado, esse peso em determinada direção da folha, eu estou causando o que a gente chama de um peso visual negativo no mapa. E tem algumas métricas que a gente usa, algumas variáveis que nós usamos para entender um pouco melhor o que seria esse peso visual, né? Então, a localização dos elementos na folha, né? O tamanho desses elementos, a cor que eu assumo para esses elementos, o tipo de fonte que eu utilizo, a forma, né? Isso tudo são parâmetros que influenciam nessa variável peso visual, tá? Então, como eu disse para vocês, por ser considerada uma arte, né, a cartografia ser considerada uma arte, então muito da composição do mapa, ela se baseia na psicologia da percepção e da cognição. E um psicólogo chamado Rudolf Eichen, ele traz alguns conceitos que são resgatados no livro do Dente, sobre essa questão de balanço visual. Então, ele diz que, esse autor Rudolf Eichen, ele diz que uma imagem, né, por exemplo, um mapa, ela tem sempre dois centros. Um que nós chamamos de óptico, outro que nós chamamos de geométrico. E o centro geométrico, obviamente definido, né, pelo encontro das diagonais do elemento, no caso aqui eu tenho um retângulo, né, esse centro geométrico, logo acima dele eu tenho o que eu chamo de centro óptico, ou seja, a região para a qual os meus olhos são mais atraídos. Tá? A gente pode pensar assim. Então, os elementos do mapa, né, lembrem-se sempre que quando eu falo em elementos, estou falando do título, da legenda, da escala, né? Esses elementos eles devem, à medida do possível, ser organizados no mapa de forma que eles sejam balanceados visualmente ao redor desse centro óptico. Só que a gente vai ver que entre os elementos tem uma certa hierarquia, né? Então, quem que eu devo necessariamente colocar no centro óptico ou próximo do centro óptico, né? A gente vai ver que, por exemplo, tem que ser sempre o mapa em si, o conteúdo do mapa, aquilo que eu classifico como mais importante, né? E os demais elementos eu tenho que dispor à medida do possível ao redor dessas linhas que o Eichen chama que determinam, né, o balanço visual, que são essas linhas diagonais, verticais, horizontais. Então, à medida que eu me distancio do centro, né, do centro geométrico, do centro óptico principalmente, eu vou criando, vou tornando esses elementos mais pesados, né? E à medida que eu me distancio dessas linhas, que ele chama de linhas que determinam o balanço visual, né, eu também vou gerando uma representação mais pesada. Então aqui, por exemplo, um fator que influencia no peso visual de um mapa é onde eu disponho os elementos, né, que a gente chama de localização. Então imagine que você tenha uma folha aqui, que seja uma folha 4, e você decide colocar o título aqui na parte superior da folha, né? Ou você decide colocar aqui na parte inferior. Então, um elemento disposto no topo da folha é considerado mais pesado visualmente a um elemento disposto na parte inferior. Então, aí você precisa se perguntar, o título é algo importante no meu mapa, é algo que eu quero que o usuário claramente e rapidamente identifique. Então, é preferível que você coloque um título no topo
do que na base de uma folha, vamos dizer assim, tá? Um outro aspecto é elementos dispostos à direita da minha mídia, né, digamos assim, eles são considerados mais pesados que a esquerda. Então, observem que os mapas que vocês em geral veem, a legenda está sempre na direita, ou na maioria das vezes, né? Ou deveria estar. Porque quando eu coloco uma legenda à esquerda, aqui, por exemplo, na minha folha, eu já estou dando menos peso visual para esse elemento. Então, é interessante que o meu usuário, ele clare rapidamente identifique, né? Então, o Rudolf Eicher, ele traz essa teoria de que elementos mais ao topo da minha mídia são mais pesados, que elementos mais à direita são mais pesados, tá? E que você deveria selecionar essas opções de localização quando você quer, por exemplo, rapidamente destacar um título, rapidamente destacar uma legenda, tá? Outros 3 parâmetros que influenciam nessa variável peso visual é o tamanho do elemento, a cor e a forma. Então aqui, por exemplo, eu tenho 2 elementos de mesma forma geométrica, porém de tamanhos distintos, né? Na mesma localização, ou seja, no centro aqui, no centro geométrico da minha folha. Então esse elemento aqui à esquerda, esse elemento maior, ele é considerado mais pesado visualmente comparado a esse elemento da direita. Então você tem que sempre fazer essa análise crítica, né, do tamanho do seu elemento no mapa. Então eu vou, por exemplo, colocar a seta de indicação da direção do norte. Eu tenho que tomar cuidado com o tamanho com que eu assumo para essa feição, para esse símbolo, para de repente não chamar muita atenção no mapa, porque ele é um elemento, digamos assim, secundário. A gente vai ver que na percepção, no princípio de segregação de figura fundo, a seta que indica a direção do norte, ela é considerada um fundo no meu mapa. Enquanto o mapa propriamente, a legenda, o título, eles são considerados figuras, ou seja, aquilo que eu assumo como mais importante, tá? A cor também, ela também gera um peso, né? Então, o vermelho, por exemplo, o matiz vermelho, ele é considerado mais pesado visualmente que o azul. Quando eu digo mais pesado visualmente, é que ele chama mais atenção. Então, se você quer chamar mais atenção, você usa um matiz, por exemplo, vermelho, e um azul ele já é considerado de menor peso visual. Em termos de forma, né, do parâmetro forma, veja que eu tenho a mesma localização geográfica, a mesma localização na folha, né? Mas um elemento aqui de forma regular e aqui um elemento de forma irregular, né, forma geométrica. Então, os elementos de forma regular são considerados na abordagem de Rudolf Eicher como elementos mais pesados visualmente, né? Então, isso é um outro fator que influencia, tá bem? Um segundo aspecto dentro do princípio de organização planar é o foco de atenção. É aquilo que eu comentei com vocês. Então, os nossos olhos naturalmente tendem a seguir uma direção no mapa, ou qualquer pintura, né? Então, essa direção, ela parte aqui, né? Os nossos olhos, em geral, começam a ler, né, uma imagem no canto superior esquerdo, passando aí pela região, né, pelo filtro aqui do centro geométrico, do centro óptico, indo em direção aqui ao canto inferior direito. Então, à medida que é possível, eu preciso organizar os meus elementos de forma a priorizar essa região aqui que eu chamo de foco de atenção. Então, veja, aqui eu tenho a mesma imagem, só que o elemento, no caso aqui o limite, né, de uma determinada região geográfica, aqui ele está disposto mais ao centro da minha mídia, né, que seja uma folha 4 isso aqui, ou uma folha 0, por exemplo. E aqui eu já tenho um deslocamento mais para a esquerda, né? Então veja que aqui eu tenho o que eu chamo de um balanço visual melhor do que aqui, tá? Então, quando a gente fala em foco de atenção, a gente está sempre querendo dizer assim, olha, à medida do possível, organize o seu mapa, os seus elementos ao redor do centro óptico, tá? Então aqui eu já tenho uma figura com um pouco mais de peso visual. Os meus olhos, eles já ficam, digamos, um pouco mais incomodados dessa maneira comparada a essa, tá? Um último parâmetro dentro do princípio de organização planar é a organização interna. Na verdade, isso aqui está relacionado com o alinhamento, né, dos elementos. Então, veja, aqui eu tenho 2 composições, uma esquerda e uma direita, né?
O que acontece? Eu tenho o mesmo número de elementos, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também, 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é a diferença básica, visual, entre essas duas composições? Na esquerda, eu me preocupei em manter uma organização interna entre esses 5 elementos. Então, eu trabalhei melhor a questão do alinhamento. Então, veja que aqui eu procurei ter um alinhamento na horizontal. Aqui, entre esses 2 elementos, eu tenho um alinhamento na vertical. Aqui eu tenho também uma base alinhada, assim como eu tenho aqui esses 3 elementos alinhados aqui à direita. Já nessa segunda composição, eu não me preocupei com isso. Então, essa segunda composição, ela é caracterizada como uma composição com falta de organização interna. Então, há um desequilíbrio aqui visual que interfere, digamos, na rapidez, ou que pode interferir, né, na rapidez de leitura e compreensão da minha informação cartográfica mapeada. Tá? O segundo princípio, pessoal, e ele não está em segundo porque ele é menos importante, muito longe disso, é o princípio que nós chamamos de relação de figura-fundo. Então, na cartografia, principalmente na cartografia temática, nós temos muito forte a questão da hierarquia visual. Ou seja, eu chamo de figura, na minha composição, aquilo que eu caracterizo como mais importante. Tá? E eu chamo de fundo os elementos que devem constar, mas eles têm, digamos assim, uma importância visual menor. Então, por exemplo, se eu for comparar entre o título e o metadados, eu nunca vou colocar o metadados no topo da folha e o título, por exemplo, na base inferior. Eu vou fazer o contrário, porque o título ele é mais importante do que o metadados. Tá? Uma relação, por exemplo, entre a barra de escala e a seta que indica a direção do norte. Né? Se esses 2 elementos eles são igualmente importantes, né? Eles são figuras, então eu tenho que tomar cuidado com a simbologia, com o tamanho, com a posição que eu assumo para eles no mapa, para então não gerar essa interpretação errônea, né, de quem é mais importante que quem. Tá? Então eu tenho, por exemplo, ludicamente aqui, para mostrar, eu tenho uma composição feita de vários elementos, né? Então aqui eu tenho um retângulo maior, aqui 2 retângulos menores. E aqui eu fui variando alguns fatores, alguns aspectos da composição para tentar criar essa hierarquia visual, essa segregação de figura fundo. Então, nessa representação, assume-se, por exemplo, que esse retângulo maior aqui no azul, ele é maior, veja bem que ele é maior, mas ele é um azul menos saturado que esse. Então, em relação a esse menorzinho aqui, ele é considerado um fundo. Né? E esse retângulo aqui, azulzinho, veja que ele tem a mesma forma que esse, mas eu apliquei aqui uma variável visual, no caso aqui o valor, né? De forma que ele se destaque mais do que esse aqui. Então, perceba que é como se eu fosse criando planos de informação dentro da minha composição. E aí eu vou usando várias variáveis visuais para tentar separar, segregar esses planos. Tá? Então, nessa uma análise rápida aqui, eu poderia concluir que esse retângulo em preto, ele é uma figura, e esses 2 aqui poderiam ser considerados fundo. Tá? Ou poderia considerar figura também, mas aí eu tenho aí uma distinção entre elas, e aqui o retângulo em azul fundo. Tá? Então, o que a gente faz isso, o que a gente busca quando a gente pensa em hierarquia visual? É destacar no mapa, seja pelo tamanho, pela forma, pela posição, os elementos que nós caracterizamos visualmente mais importantes. Tá? O último princípio que eu queria mostrar para vocês é o chamado princípio de contraste. E aí, quando a gente fala de princípio de contraste, talvez o que venha mais à mente é a cor, né? Mas não necessariamente, eu posso ter contraste entre linhas. Então, aqui eu tenho, por exemplo, várias linhas que eu mudei aí, que eu alterei a espessura dessas linhas. Então, eu crio um contraste visual entre essas linhas. De forma, por exemplo, que essa primeira linha aqui, ela visualmente me chama menos atenção do que essa. Tá? Veja que ela ainda se mantém perceptível, mas essa linha, ela é considerada, ela tem um peso visual maior. Tá? Aqui eu alterei, digamos, a forma da linha. Né? Então, aqui eu tenho uma linha contínua, aqui eu tenho uma linha tracejada, aqui eu tenho uma linha tracejada com outro estilo de tracejado, e assim vai. Então, o contraste é uma poderosa ferramenta de comunicação visual, por quê?
porque ele te ajuda a segregar, ele te ajuda a criar a hierarquia visual, ele te ajuda a separar o que é figura de fundo, tá? Então eu tenho contraste de linhas, eu tenho contraste de cor, eu tenho contraste de textura, eu tenho contraste de tamanho, então por isso que eu deixei aqui reticências, tá? Então veja como que eu trabalho só em questão de linhas, como que já me ajuda a segregar, a criar aquela relação de figura funda. Então nessa imagem aqui superior, eu tenho que, poderia considerar a composição aqui, o mapa em si, o conteúdo aqui, né, essa região geográfica como figura, e essa base aqui, esse grid de coordenadas, eu poderia considerar como fundo, né? E veja que a mesma informação cartográfica, ela é realçada pelo princípio de contraste. Então, o que eu fiz aqui? Eu usei uma linha um pouco mais espessa para definir o contorno desse meu elemento, né? E também usei uma linha mais espessa para definir aqui o meu knit line, né? Ou seja, a minha borda da minha composição. Então, eu consigo segregar melhor a figura do fundo aqui. Poderia até melhorar isso, poderia colocar uma linha menos espessa, ou de repente colocar uma linha não na mesma, aqui está tudo em preto, poderia deixar o grid line, as coordenadas aqui, o grid aqui em cinza e esse contorno em preto. Então eu ia aumentar mais essa relação de figura funda. Então esses são alguns princípios que nós devemos considerar ao criar uma composição, ou criar um layout de um mapa, tá? E existem outros fatores que podem ser considerados, mas esses seriam aí os chamados princípios clássicos, né? A organização planar, a segregação de figura fundo e o contraste. Então, quando nós pensamos em apresentar o título do mapa, a escala, as coordenadas, né? A legenda, a seta que indica a direção do norte, o metadados, aonde dispor esses elementos, qual a melhor organização, usando esses princípios para tentar facilitar o processo de comunicação cartográfica. Então o mapa ele precisa ser lido, né? E quem o produz tem a tarefa de entregar um produto que seja lido facilmente. Então quando a gente diz que um mapa foi lido e compreendido, a gente assume que aconteceu de fato o processo de comunicação cartográfica. Ok, pessoal?